Tenho lido sobre um homem chamado Albert Becker. Ele era um Hauptmann, um capitão no exército alemão. Em janeiro de 1942, ele se encontrou dentro do bolsão de Kolm com outros 5.500 homens isolados das linhas alemãs, cercados por forças soviéticas por todos os lados no auge do inverno russo. Sua posição era a ruína da GPU, antiga prisão da polícia secreta soviética no leste da cidade, uma sólida estrutura de pedra convertida pela guarnição em ponto forte. Becker defendeu o prédio contra vários ataques soviéticos por semanas. Em 20 de março de 1942, ele foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro por sua defesa. Foi uma das condecorações mais merecidas de toda a Batalha de Kolm. Ele morreu em combate 5 semanas depois. 4 dias antes do bolsão ser libertado, sem que ele soubesse, encontrei a história de Becker ao analisar relatos do bolsão de Kolm. Tenho Kampfgruppe Scherer, de Richard Muck, na estante, um título sobre a Frente Oriental pouco conhecido fora da comunidade de história. E esse detalhe específico me fez parar. 4 dias. A coluna de socorro rompeu o cerco em 5 de maio de 1942. Becker morreu em 1º de maio. Ele manteve a posição por mais de 3 meses. Foi condecorado e morreu 4 dias antes do fim. Queria fazer este vídeo há muito tempo. Tenho prateleiras de livros sobre Stalingrado, cercos da Frente Oriental, cartas de homens nesses bolsões, e o que sempre me fazia voltar ao ler sobre essas batalhas era isso. Cerco deveria significar morte. Em quase todas as guerras da história foi exatamente isso. E ainda assim, na Frente Oriental, entre 1942 e 1945, o exército alemão continuou saindo de situações que deveriam ter sido o fim, várias vezes, contra um exército soviético, cada vez mais forte, com as linhas de suprimento cortadas, comida acabando, combustível esgotado, munição contada tiro a tiro. Como conseguiram isso e por que deixou de funcionar é uma das histórias mais extraordinárias da guerra. O cerco tem sido o ato decisivo de guerra desde antes de Roma. Em Canas, em 216 a.C., Aníbal cercou um exército romano de 70.000 homens e matou aproximadamente 50.000 deles em uma única tarde. Não por ser mais forte ou ter melhores armas, mas por fechar o círculo e deixar a matemática agir. Um exército cercado não se reabastece, não recebe reforços nem manobra. Ele só pode consumir o que já tem até que o que tem acabe e então morre ou se rende. Todo comandante de César a Napoleão sabia disso. O cerco não era só uma tática, mas uma sentença de morte imposta pela geometria militar. Os alemães sabiam disso. Eles já tinham usado essa tática. Grandes cercos em 1941 como Kiev, Vyazma e Briansk capturaram centenas de milhares de soviéticos em poucas semanas. O exército alemão viu frentes soviéticas inteiras desmoronarem em bolsões e concluiu: se cercado, você estava acabado. Então chegou a vez deles, 8 de fevereiro de 1942. A frente noroeste do Exército Vermelho cercou o 2º Corpo de Exército Alemão ao sul de Leningrado, nos pântanos e florestas próximos à cidade de Demiansk. Dentro do bolsão 6 divisões. A 12ª, 30ª, 32ª, 100ª, 23ª e 290ª Divisões de Infantaria e a Divisão SS Totenkopf. Aproximadamente 90.000 homens. O comandante, General Walter von Brockdorff-Arlefeld, emitiu sua primeira ordem do dia com a determinação de quem acredita que a alternativa à confiança é o colapso. Somos 96.000, escreveu ele. O soldado alemão é superior ao russo, isso já foi provado. Que venham tempos difíceis, estamos prontos. Os tempos difíceis chegaram. A Totenkopf virou a força de reação do bolsão. Quando a infantaria soviética rompia o perímetro, o que às vezes acontecia até uma dúzia de vezes por dia, elementos da Totenkopf eram enviados por qualquer transporte disponível para fechar a brecha. As tropas da SS estavam com frio, exaustas, cheias de piolhos e com congelamento. Eles expulsavam unidades soviéticas mais numerosas, pois a alternativa era o bolsão ser dividido e 90.000 homens morrerem separados, em vez de sobreviverem juntos. Com a diminuição da pressão soviética em meados de março, Totenkopf já havia perdido 7.000 homens. No fim do sofrimento em Demiansk, cerca de 80% dos homens da divisão estavam mortos, feridos ou desaparecidos. A questão de como 90.000 homens foram mantidos vivos sem uma linha de suprimento terrestre foi respondida pela Luftwaffe. Hermann Göring garantiu a Hitler que a força aérea poderia sustentar o bolsão. Ele estava certo por pouco e a um custo enorme.
Mais de 100 aviões Junkers Ju-52 voavam diariamente para o Bolsão, pintados de branco para camuflar na neve, guiando-se por pontos de referência que mudavam com a batalha e pousando em uma pista alvejada pela artilharia soviética a cada hora de luz do dia. A Luftwaffe entregava uma média de 273 toneladas de suprimentos por dia. O Bolsão precisava de 300 toneladas. A diferença entre o necessário e o disponível era compensada por um racionamento tão severo que os homens contavam a alimentação diária em colheres, mas resistiram. E em 21 de abril de 1942, Totenkopf e as outras divisões lançaram seu próprio ataque em direção às linhas alemãs e romperam o cerco soviético. 32.427 voos, 64.844 toneladas de carga entregues, 22.903 feridos evacuados, 265 aeronaves perdidas, 387 aviadores mortos. O Bolsão havia sobrevivido, e ao sobreviver ensinou a Hitler e Göring algo que mataria 300.000 homens em Stalingrado 8 meses depois. Aprenderam que um exército cercado podia sobreviver pelo ar, que a Luftwaffe podia vencer a matemática do cerco e que o sucesso em Demiansk poderia se repetir em outros lugares. Eles ainda não sabiam que isso não funcionaria em todo lugar. A 100 quilômetros a sudoeste de Demiansk, ao mesmo tempo, uma história menor e em alguns pontos ainda mais selvagem ocorria. A cidade de Qom. 21 de janeiro de 1942. Forças soviéticas cercaram uma guarnição alemã de cerca de 5.500 homens liderada pelo general-major Theodor Scherer. A força não era uma divisão ou corpo coeso, mas sim um agrupamento das unidades que estavam em Qom ou próximas quando o cerco começou. Elementos da 218ª Divisão de Infantaria, um batalhão policial de Gelsenkirchen, tropas de campo da Luftwaffe e unidades de segurança, antes designadas para a retaguarda, agora lutavam por suas vidas cercados na linha de frente. Scherer não tinha artilharia pesada nem tanques. O Bolsão era pequeno para pouso de aeronaves. Qom não tinha espaço suficiente para uma pista. Os suprimentos eram lançados do ar e recuperados por homens que se lançavam a campo aberto sob fogo soviético para recuperá-los. Entre os suprimentos lançados por via aérea, um detalhe que sempre me impressiona, incluíam 35 dos 50 primeiros protótipos de fuzis de assalto já feitos. O MKB-42, predecessor direto do Sturmgewehr 44. Os homens de Qom estavam testando a arma que Stalingrado tornaria essencial enquanto sobreviviam ao tipo de cerco que Stalingrado tornaria famoso. Por 105 dias, a guarnição de Scherer resistiu a 100 ataques de infantaria soviética, 42 deles apoiados por tanques. O Bolsão tinha perímetro de 2 quilômetros. O apoio de artilharia vinha de uma linha de canhões alemã a 10 quilômetros de distância, disparando sobre as posições soviéticas que cercavam o Bolsão em tiro direto para apoiar homens que os artilheiros não podiam ver, guiados por rádio de dentro de um cerco que encolhia um pouco mais a cada semana. Quando a força de alívio alemã finalmente rompeu o cerco em 5 de maio de 1942, restavam 1.200 homens dos 5.500 originais. Scherer recebeu a Cruz de Cavaleiro com folhas de carvalho. Ele a conquistou de uma forma que poucas condecorações em toda a guerra foram conquistadas. 2 anos se passaram. O exército alemão já havia passado por Stalingrado, Kursk e pela longa retirada na Ucrânia. Os cercos de 1942 tinham sido excepcionais. Em 1944, eles estavam se tornando rotineiros. Os soviéticos aprenderam em Demiansk e Qom que cercar alemães era mais fácil que destruí-los. A resposta era cercá-los mais rápido, de forma mais apertada e com mais força do que se pudesse romper de dentro ou socorrer de fora. Em janeiro de 1944, as primeira e segunda frentes ucranianas sob o comando de Vatertin e Konev fecharam um bolsão em torno de 6 divisões alemãs perto da cidade de Korsun, no Dnieper, aproximadamente 60.000 homens. As formações incluíam a 5ª Divisão Panzer SS Viking, a divisão de voluntários escandinavos, holandeses, belgas e de outros países europeus que lutava na frente oriental desde 1941 e a Brigada de Voluntários Valões, sob o comando do fascista belga Léon Degrelle. Também dentro da 72ª, 57ª e 88ª Divisões de Infantaria, formações que vinham lutando continuamente desde a Barbarossa e que eram sombras do que já foram. A situação de suprimentos em Korsun era pior que em Demiansk por um aspecto específico. A Luftwaffe ainda voava, mas os Ju-52 lançavam combustível para o Bolsão e frequentemente jogavam barris de gasolina na lama a 200 ou 300 metros do local necessário, em áreas já marcadas pela artilharia soviética, que viravam zonas mortais sempre que soldados alemães tentavam recuperar os barris. Cabos de aço eram presos para puxá-los com guincho,
Os homens que puxavam os cabos ficavam expostos. Alguns morreram ao buscar combustível para os tanques continuarem em movimento. Com prioridade à munição e combustível, as tripulações dos panzers e granadeiros recebiam pouca comida. Manstein, liderando o grupo de exércitos sul de fora do Bolsão, ordenou uma operação de resgate. 3 corpos panzer avançaram pelo cerco em meio à lama que atolava veículos e exauria os cavalos. Eles chegaram perto, mas não romperam o cerco. A força de resgate nunca fechou a distância até o perímetro do Bolsão. Na noite de 16 para 17 de fevereiro de 1944, sem consultar Hitler, Manstein ordenou o rompimento do cerco. Ela foi liderada pela SS Viking, a formação mais forte que restava dentro do Bolsão. 40.000 homens avançaram para o oeste durante a noite, levando tudo o que restava e tentando alcançar a força de socorro alemã antes do amanhecer. O amanhecer chegou. Um sobrevivente descreveu o ocorrido ao amanhecer com precisão, eliminando abstrações. Cerca de 40.000 homens avançavam para o oeste em fluxo crescente. Faltavam poucos quilômetros até alcançarem a força de resgate. Terrível foi a decepção e o horror, escreveu ele, quando ao amanhecer a multidão foi recebida por fogo mortal de tanques, armas antitanque e artilharia. Até então, as tropas transportaram todo o equipamento pesado por vales profundos cobertos de neve. Agora tudo estava em ruínas pelo bombardeio inimigo. A cavalaria soviética avançou. O Marechal Konev descreveu isso depois com uma brutalidade casual que diz tudo sobre como foi o fim da fuga de Korsun. Permitimos que os cossacos massacrassem à vontade, disse ele. Cortaram até as mãos de quem se rendeu. O general Stemmermann, líder do Bolsão, morreu na retaguarda ao cobrir a fuga. O comandante dos Vikings, Herbert Giller e de Grell, sobreviveram. Dos 60.000 homens que estavam originalmente dentro do Bolsão, 45.000 tentaram a fuga. 35.000 chegaram às linhas alemãs. 19.000 estavam mortos, capturados ou desaparecidos. Os homens que alcançaram as posições alemãs chegaram sem tanques, veículos ou artilharia. Muitos não tinham armas e alguns não tinham botas. A lama e a neve da estepe ucraniana tiraram tudo, exceto os próprios homens. Korsun-Jakassi foi uma questão de sobrevivência. Também foi uma destruição. As formações daquele bolsão só existiam no papel e tinham homens ligados a elas, mas não eram de combate até serem reconstruídas semanas depois na retaguarda. A doutrina do cerco funcionou, mas o custo foi quase tudo. 6 semanas após Korsun, o primeiro exército Panzer realizou a fuga de cerco mais extraordinária da guerra. Em 24 de março de 1944, a primeira frente ucraniana de Yukov e a segunda frente ucraniana de Konev fecharam um bolsão ao redor do primeiro exército Panzer do general Oberst Hans Valentin Huber, próximo a Kamenets-Podolsky, no oeste da Ucrânia. 220.000 homens. Huber estava armado. Ele havia perdido o braço na Primeira Guerra Mundial e sobreviveu a Stalingrado, sendo um dos últimos oficiais a serem evacuados de avião do bolsão antes de Paulo se render. Ele sabia o que era um cerco quando a ponte aérea falhava. Não deixaria seu exército virar outro Stalingrado. Antes de ser dispensado por Hitler e substituído por Model, Manstein ordenou que Hub tentasse fugir. Então Manstein se foi, e Hub ficou sozinho com 220.000 homens e uma decisão sobre para qual direção seguir. Os soviéticos previam que ele tentaria ir para o sul, onde as linhas alemãs estavam mais próximas e o terreno era mais fácil. Zhukov posicionou suas forças de bloqueio. Hub avançou para o oeste, não rumo às posições alemãs mais próximas. Oeste, para a retaguarda das unidades soviéticas que passaram por ele no cerco, ultrapassando as linhas de suprimento e sem posição para receber ataque por trás. O primeiro exército Panzer avançou para o oeste cercado, combatendo com canhões de assalto e infantaria à frente e os Panzers protegendo a retaguarda contra a perseguição soviética. O segundo corpo Panzer SS, com as divisões Hohenstaufen e Frundsberg vindas da França com o desembarque do dia D há menos de 3 meses, avançou para leste para encontrar o bolsão de Hub, que seguia para oeste. As duas forças avançavam uma em direção à outra pela lama ucraniana no fim de março e início de abril de 1944, uma cercada e a outra tentando alcançá-la pelas linhas soviéticas. Eu tenho um livro na minha estante, O Bolsão de Kamenets-Podolsky, 1944, de Robert Forsyth, publicado pela Osprey, que cobre essa operação em detalhes. Sinceramente, sempre que leio sobre aqueles dias finais, acho difícil acreditar que realmente aconteceu.
Forsyth relata que a habilidade de Hub e seus subordinados em motivar tropas exaustas a realizar uma ruptura desesperada do cerco por mais de 150 quilômetros em território controlado pelo inimigo, no inverno, parece quase sobre-humana. Em 15 de abril de 1944, as duas forças se encontraram. O primeiro exército Panzer havia escapado. 220 mil homens movendo-se para o oeste enquanto estavam cercados, conseguiram sair de um cerco que Zhukov havia planejado para destruí-los completamente. Huber foi ao quartel-general de Hitler em 20 de abril para receber os diamantes da Cruz de Cavaleiro, maior condecoração militar da Alemanha. Morreu em um acidente de avião no dia seguinte. Ele não sabia que divisões da SS transferidas da França para resgatá-lo enfraqueceram as defesas ocidentais 2 meses antes dos desembarques na Normandia, em abril de 1945. Berlim estava cercada. O Reich estava desmoronando de todas as direções ao mesmo tempo. Ao sudeste da capital, na Floresta Spree, o 9º Exército Alemão, sob comando do general Theodor Bussy, enfrentou o último grande cerco alemão da guerra. O 9º Exército já havia sido devastado nas colinas de Seelow, batalha que abriu o avanço soviético sobre Berlim. Quando o cerco se fechou por volta de 21 de abril, o exército tinha menos de 1.000 canhões e morteiros, aproximadamente 79 tanques e entre 150 e 200 veículos blindados prontos para combate. Aproximadamente 80 mil soldados. Junto com eles, pegos pela velocidade do avanço soviético, estavam cerca de 150 mil a 200 mil civis, não só moradores locais, mas também refugiados alemães que fugiam há meses da Prússia Oriental e da Silésia rumo ao oeste, famílias com carroças, crianças e pessoas tentando fugir da guerra, mas acabaram presas em um dos últimos grandes cercos. Esse detalhe faz Halbe ser diferente de outros bolsões neste vídeo. Em Demiansk eram soldados, em Kolm eram soldados, em Korsun eram soldados. Em Halbe havia soldados e civis misturados numa floresta, todos tentando seguir na mesma direção, todos tentando ir para o oeste antes que o cerco se fechasse completamente. Hitler ordenou que Bussy alcançasse o 12º Exército do general Walter Wenck e avançassem juntos para Berlim. Bussy e Wenck analisaram o mapa e decidiram diferente. Ambos os generais concordaram, desobedecendo ordens diretas de Hitler, em unir forças para estabelecer um corredor não rumo a Berlim, mas ao rio Elba, onde tropas americanas esperavam na margem oeste. O objetivo não era salvar Berlim. Berlim não podia ser salva. O objetivo era transportar o máximo de soldados e civis para o outro lado do Elba antes da chegada dos soviéticos. Um sobrevivente descreveu a fuga pela Floresta Spree, de forma que transmitiu como realmente era uma retirada sob combate por 60 quilômetros de mata. Aqueles que se lançaram na tentativa de romper acabaram tendo que enfrentar uma batalha após a outra. Ao superar um obstáculo, outro já surgia à frente deles, seguido de mais um. Isso aconteceu dia após dia, por 60 longos quilômetros. Os sobreviventes chegaram ao rio Elba, em Tangemünde, entre 4 e 7 de maio de 1945 e atravessaram para se render à 102ª Divisão dos Estados Unidos. Cerca de 25 mil soldados e milhares de civis conseguiram atravessar. Quando o 9º Exército escapou do cerco soviético, já havia sofrido 40 mil mortos e 60 mil prisioneiros. Hoje, há 15 mil alemães enterrados no cemitério florestal de Halbe, o maior cemitério de guerra da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 10 mil deles não foram identificados. Sem nomes nas lápides, são soldados mortos em uma floresta em abril de 1945 tentando ir para o oeste, com identidades apagadas pelo caos dos dias finais. A guerra na Europa acabou 7 dias após os últimos sobreviventes cruzarem o rio Elba. Agora, a sombra que paira sobre cada bolsão neste vídeo. Em novembro de 1942, veteranos da Totenkopf foram retirados de Demiansk para reorganização na França. Enquanto os 1.200 sobreviventes de Kolm se recuperavam na retaguarda alemã, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano e cercou o 6º Exército Alemão em Stalingrado. Aproximadamente 250 mil homens. General Friedrich Paulus no comando. Hitler os declarou fortaleza e ordenou resistir. Göring disse a Hitler que a Luftwaffe poderia abastecê-los. Ele baseou essa promessa em Demiansk. Em Demiansk, 100 mil homens precisaram de 300 toneladas de suprimentos por dia. A Luftwaffe havia entregue uma média de 273 toneladas e o bolsão sobreviveu. A lógica era simples. Stalingrado poderia ser sustentada assim, mas isso estava catastroficamente errado. Segundo o diário do Major Gerhard Engel, ajudante do exército de Hitler, na reunião em que Göring fez sua promessa, o Reichsmarechal mostrou grande confiança e afirmou que voaria em quaisquer condições climáticas.
Demianski e outros casos mostraram que era possível. Ficamos chocados com seu otimismo. Nem o Estado-Maior da Luftwaffe pensava assim. O Führer estava animado com o Reichsmarschall, que cumpriria o prometido como antes. O horror do Estado-Maior da Luftwaffe era justificável. As contas não fechavam, e todos que analisavam sabiam disso. 250 mil homens não precisavam de 300 toneladas por dia. Eles precisavam de 750 toneladas por dia. A Luftwaffe não tinha aeronaves para entregar 750 toneladas por dia em Stalingrado. As defesas aéreas soviéticas em Stalingrado eram muito mais fortes que em Demiansk. Os aeródromos alemães funcionais mais próximos estavam mais distantes. O clima de inverno na região de Stalingrado era pior. A Luftwaffe fornecia em dias favoráveis só 1/10 do necessário ao 6º Exército. Paulus enviou várias mensagens de rádio questionando se os números de tonelagem recebidos estavam corretos. Eles estavam corretos. Os homens dentro do bolsão começaram a morrer tanto de fome e frio quanto pelo fogo soviético. A Operação Tempestade de Inverno, com 3 divisões Panzer avançando em direção ao bolsão e chegando a 50 quilômetros de Stalingrado, foi interrompida por contra-ataques soviéticos. O 6º Exército não conseguiu romper o cerco para encontrá-los, porque Hitler havia ordenado que mantivessem a posição e porque eles já tinham consumido quase todo o combustível apenas ficando parados. Em 2 de fevereiro de 1943, a última resistência alemã organizada em Stalingrado se rendeu. 91 mil homens foram capturados pelos soviéticos. Menos de 6 mil deles retornaram à Alemanha. O último lançamento de carga da Luftwaffe sobre Stalingrado ocorreu em 3 de fevereiro, um dia após a rendição. Os suprimentos caíram onde não havia mais soldados alemães vivos para pegá-los. A diferença entre os bolsões que sobreviveram e o que não sobreviveu se resume a 3 fatores. Números. Demiansk tinha 90 mil homens e precisava de 300 toneladas por dia. Stalingrado tinha 250 mil homens e precisava de 750 toneladas por dia. A Luftwaffe, que mal sustentou Demiansk, não conseguiu suprir Stalingrado. Comando. Ruben Kamenetz-Podolsky se moveu. Ele não esperou reforços e levou 220 mil homens para o oeste pelo território inimigo. Paulus em Stalingrado recebeu ordens para resistir e usou suprimentos que poderiam servir para uma fuga. Bussenhauber ignorou Hitler e foi ao encontro dos americanos. Paulus seguiu Hitler e aguardou uma ponte aérea que forneceu só 1/10 do necessário. Coesão. As formações que sobreviveram aos grandes cercos da Frente Oriental, Totenkopf em Demiansk, Wiking em Korsun, o 1º Exército Panzer em Kamenetz-Podolsky, eram unidades com anos de experiência de combate, com sargentos e oficiais experientes, que já enfrentaram situações desesperadoras e desenvolveram um entendimento institucional de como agir quando tudo desmorona. Eles resistiram porque as unidades permaneceram unidas. O 6º Exército em Stalingrado também se manteve unido, mas manter-se unido em uma defesa estática e manter-se unido numa tentativa móvel de romper o cerco são coisas diferentes, e quando surgiu a opção de romper o cerco, o exército já havia consumido o combustível de que precisaria para tentar uma. A capacidade do exército alemão de romper cercos não era mágica. Era fruto de qualidades específicas. Coesão, iniciativa de comando e a disposição dos soldados de avançar mesmo sob risco de morte, aplicadas em condições específicas. Quando essas condições estavam presentes, como em Demiansk, Kolm, Korsun e Kamenetz-Podolsky, homens saíram de situações que deveriam ter sido finais. Quando as condições estavam ausentes ou a matemática era impossível, como em Stalingrado, 250 mil homens se tornaram 91 mil prisioneiros. Eu sempre retorno ao Karl, o cabo da divisão Totenkopf, que escreveu que não sobreviveram por causa das ordens. Eles sobreviveram porque nenhum deles estava disposto a ser o primeiro a parar. Essa frase vale para todos os bolsões do vídeo, incluindo os 1.200 sobreviventes de Scherer em Kolom, correndo a céu aberto para recuperar suprimentos sob fogo soviético. Ela se refere a Wiking liderando 40 mil homens à noite em Korsun, atravessando ravinas nevadas até serem encontrados pela artilharia ao amanhecer. Ela se refere ao exército de Hub avançando por 3 semanas em território inimigo a oeste. Ela se aplica aos homens em Hauber lutando por 60 quilômetros de floresta com 79 tanques e 200 mil civis entre eles. Não se aplica a Stalingrado. Lá, os homens pararam, não por vontade, mas porque a matemática os impediu. Nenhuma quantidade de disposição poderia preencher a diferença entre 273 toneladas por dia e 750 toneladas por dia.
Nenhuma coesão da unidade poderia substituir o combustível que não foi entregue. Nenhuma iniciativa poderia criar uma ordem para romper o cerco que Hitler recusou até ser tarde demais. Demiansk funcionou, Kolon funcionou, Korsun mal e mal a um custo catastrófico. Kamenets-Podolsky, de forma notável. Hauber, só para 25.000 dos 200.000 homens que tentaram. Stalingrado não deu certo porque os responsáveis acharam que funcionaria, baseando-se em Demiansk e tirando a conclusão errada. O capacete na minha mesa não me diz de qual dessas histórias veio o homem que o usou. Pode ter sido Demiansk, pode ter sido de algum outro lugar completamente diferente. Mas sentado aqui, depois de ler todos os relatos de cada um desses bolsões, eu penso nele de forma diferente do que pensava antes de começar. Quem quer que ele fosse, em qualquer bolsão que ele tenha se encontrado, em qualquer manhã que ele tenha acordado cercado, com a linha de suprimentos cortada, a temperatura a -40 e o ataque soviético vindo novamente. Ele fez o mesmo cálculo que todo homem em todo cerco fez. Continue em movimento. Não pare primeiro. Alguns conseguiram, outros não. Os que conseguiram deixaram para trás relatos que, mesmo agora, 80 anos depois, são quase impossíveis de ler sem entender que o que os seres humanos são capazes de suportar é algo para o qual nenhuma vida confortável em tempos de paz jamais te prepara para compreender. Esta é a história dos cercos alemães. Espero que tenha achado tão extraordinária quanto eu. A história dos cercos alemães na frente oriental não existe isoladamente. Ela faz parte de uma história maior sobre o que ocorre com exércitos isolados de seu apoio e quais qualidades permitem que alguns sobrevivam enquanto outros não. Para entender por que os alemães continuaram fazendo o que nenhum outro exército da história moderna conseguiu fazer de forma consistente, é preciso ver o impacto da frente oriental nesses homens até 1942, quando Demiansk se fechou ao redor do 2º Corpo e da divisão Totenkopf. Essas formações já estavam lutando continuamente desde junho de 1941, 18 meses de Barbarossa. Os avanços do verão de 1941 que cobriram centenas de milhas em poucas semanas. O outono, a Rasputitsa, a temporada de lama, quando tudo desacelerou. A ofensiva de inverno que os afastou dos arredores de Moscou. A transformação psicológica em homens expostos a perigo mortal contínuo por 18 meses, que viram todos ao redor morrerem, serem feridos ou substituídos repetidamente, que criaram uma relação com a sobrevivência que soldados em paz não conseguem simular em treinamentos. Esses homens não eram corajosos em teoria, mas sim experientes. Experiência na frente oriental em 1942 significava algo muito específico. A habilidade de agir sob condições que imobilizariam soldados menos experientes. Tomar uma decisão tática correta em 3 segundos, pois a alternativa é morrer no quarto. Capacidade de seguir em frente mesmo quando o corpo pede para parar. Os soldados Totenkopf que mantiveram o perímetro de Demiansk no inverno de 1942 enfrentaram frio, exaustão, piolhos, queimaduras e repeliram forças soviéticas muito superiores. Faziam algo que parecia sobre-humano, mas por dentro era só a continuação do que faziam desde o verão de 1941. Eles já enfrentaram situações tão ruins antes. Eles sobreviveram a elas. Essa memória institucional de superar situações ruins permitiu sobreviver a situações ainda piores. Isso é algo que não aparece nos históricos operacionais e nas análises da ordem de batalha. A habilidade do exército alemão de romper cercos não dependia só da doutrina, embora esta ajudasse. Não era a função principal do equipamento, embora ele tivesse importância em certos pontos. Era uma qualidade humana adquirida após 2 anos dos combates mais duros da história militar. A recusa total em aceitar que a situação era terminal. Um soldado do bolsão de Korsun, escrevendo sobre a fuga em fevereiro de 1944, descreveu a experiência específica de estar em meio a uma massa de 40.000 homens, todos se movendo na mesma direção através da escuridão e da neve, com forças soviéticas em todos os lados. Ele disse que medo não descrevia o que sentia. Ele já sentira medo na frente oriental, mas aquilo era diferente. Ele disse que o que sentiu ao fugir de Korsun era mais próximo da clareza. O estado mental específico que surge quando toda opção, exceto seguir em frente, foi eliminada, quando a matemática da situação se resolve em uma única variável, que é o quão rápido você pode se mover e se isso é rápido o suficiente. Ele se moveu. Homens ao redor dele se moveram, alguns morreram ao fazer isso. Mais deles morreram do que teriam morrido se a operação tivesse sido bem-sucedida, o que não aconteceu.
Foi confuso e sangrento. Os cossacos surgiram com seus sabres ao amanhecer, Stema morreu na retaguarda, e quem alcançou as linhas alemãs havia perdido tudo. Mas eles estavam vivos, os homens que pararam não estavam. O contraste com Stalingrado não é, sobretudo, entre dois exércitos ou comandantes distintos. É um contraste entre duas situações. Uma permitia o avanço que mantinha os homens vivos, a outra não. Paulus não era um comandante inferior a Huber. O Sexto Exército era tão experiente quanto o Primeiro Exército Panzer. O Sexto Exército recebeu ordens para resistir, consumiu combustível, suprimentos e os dias necessários para um rompimento do cerco, até o momento em que esse rompimento do cerco se tornou matematicamente impossível. Quando Adolf Hitler finalmente autorizou um rompimento do cerco em janeiro de 1943, já era tarde demais. O exército não tinha combustível para mover seus veículos e nem comida para sustentar os homens a pé pela distância que precisariam percorrer. A ponte aérea entregava, em seus melhores períodos, aproximadamente 100 toneladas por dia para Stalingrado. O exército precisava de 750 toneladas. Em alguns dias, a entrega era de apenas 40 toneladas. Houve dias em que nada chegava. As tripulações do Ju-52 sabiam o que faziam nas missões para Stalingrado e entendiam a diferença entre o que podiam entregar e o necessário. Mesmo assim, continuavam voando. Em temperaturas e condições climáticas que matavam aeronaves e tripulações em ritmo acima da capacidade de transporte da Luftwaffe. Homens corajosos em missão impossível a serviço de uma promessa que nunca deveria ter sido feita. Göring prometeu porque Demiansk funcionou. Demiansk funcionou devido às condições específicas, tamanho do bolsão, quantidade de homens e fraqueza das defesas aéreas soviéticas. As distâncias e o número de aeronaves de transporte disponíveis estavam dentro do que a Luftwaffe podia administrar, mas com grande dificuldade e alto custo. Nenhuma dessas condições se aplicava em Stalingrado. Cada variável era pior. Mais homens, distâncias maiores, defesas aéreas soviéticas mais fortes, mais aeronaves necessárias, menos disponíveis. A lição que Demiansk ensinou não foi que o suprimento aéreo poderia salvar qualquer exército cercado. Ela mostrou que o suprimento aéreo podia salvar aquele exército cercado nessas condições. Generalizar condições específicas para um princípio universal é um dos erros mais graves da história da guerra moderna. Quem pagou por esse erro não foram os responsáveis. Göring sobreviveu à guerra. Jeschonek, chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, que afirmou ser possível a ponte aérea, tirou a própria vida em agosto de 1943, mas não devido a Stalingrado. Hitler sobreviveu até abril de 1945, ainda dando ordens a exércitos que já não existiam. Os 91 mil homens que marcharam para o cativeiro soviético em Stalingrado, em fevereiro de 1943, pagaram pelo erro. Desses 91 mil, menos de 6 mil retornaram à Alemanha. O restante morreu em campos de prisioneiros soviéticos por fome, frio, doenças e a brutalidade de um sistema que não visava devolvê-los vivos. Os últimos prisioneiros alemães de Stalingrado foram libertados do cativeiro soviético em 1955, 12 anos após o fim da batalha. Alguns tinham 20 anos ao serem capturados. Eles tinham 32 anos ao voltar para casa. Os cercos da Frente Oriental, analisados em conjunto, destacam os limites da habilidade militar e da coesão das unidades. Eles conseguem feitos incríveis, como manter 90 mil homens em um bolsão congelado sob ataques repetidos, mesmo quando a ponte aérea mal consegue entregar o suficiente. Eles conseguem manter 5.500 homens em uma cidade pequena demais para pouso de aeronaves por 105 dias. Eles conseguem mover 220 mil homens pelo território inimigo por 3 semanas e retirá-los quase intactos. Eles conseguem mover 25 mil soldados e civis por 60 quilômetros de floresta sob controle soviético nos últimos dias de uma guerra em colapso. Eles não conseguem repor o combustível não entregue, a comida que não chegou e a munição consumida enquanto esperavam por um resgate inviável pela matemática. As qualidades humanas que produziram as fugas dos cercos na Frente Oriental, a coesão das unidades, a iniciativa de comando, a recusa absoluta em ser o primeiro a parar, eram reais e notáveis. Em Stalingrado, as qualidades humanas foram insuficientes, pois a distância entre o possível e o necessário era grande demais. Karl, cabo da Totenkopf no bolsão de Demiansk, escreveu que sobreviveram porque ninguém queria ser o primeiro a desistir. Ele estava certo. Também teve sorte, assim como os homens de Demiansk, Kolm, Korsun e Kamenets-Podolsky.
Não fui sortudo apenas por sobreviver, mas por estar em lugares onde a sobrevivência era possível graças às qualidades humanas. Os homens de Stalingrado tinham as mesmas qualidades. A matemática não permitia que essas qualidades fizessem diferença. Esta é a história real dos cercos alemães, não de soldados sobre-humanos desafiando probabilidades. Uma história de qualidades humanas específicas produzindo resultados específicos em condições específicas e do que acontece quando essas condições ultrapassam o ponto em que qualquer qualidade humana é suficiente. O capacete na minha mesa não revela sua história. Ele veio de algum lugar da frente oriental, de uma dessas batalhas ou de outra completamente diferente. O homem que o utilizou fez os mesmos cálculos que todos nos bolsões. Ou ele seguiu em frente ou não. Ou conseguiu ou não. 80 anos depois, em uma sala isolada, seu capacete repousa ao lado de livros sobre as batalhas que lutou, sendo essa a única resposta sobre seu destino. Há mais um ponto sobre Kulm que precisa ser mencionado, pois está no centro do vídeo. Os defensores de Kulm não eram soldados de elite. Eles não eram da Totenkopf, Weichin ou de nenhuma formação citada nas histórias da excelência militar alemã. Eram tropas de retaguarda, um batalhão policial do Ruhr e pessoal da Luftwaffe que recebeu fuzis e instruiu-se a manter o perímetro. A 281, a divisão de segurança da qual Scherer fazia parte, foi criada para proteger rotas de suprimento contra partisans, não para defender uma cidade fortificada de ataques soviéticos por 105 dias. Isso é o que torna Kulm mais notável do que Demiansk em certos aspectos, e menos discutido. Demiansk contava com a Totenkopf e 5 divisões de infantaria experientes em combate de linha de frente. Alguns comandantes já enfrentaram situações desesperadoras antes. Kulm contava com Scherer, ex-comandante de uma divisão de segurança, e 5.500 homens na retaguarda quando foram cercados. Um soldado da guarnição de Kulm descreveu a primeira semana do cerco com um detalhe que captura a qualidade específica do que aqueles homens foram obrigados a fazer. Ele escreveu que disseram que o socorro chegaria em dias, depois em semanas. Depois deixaram de receber notícias do socorro e só ouviam falar em resistir. Ele escreveu que resistir até o socorro chegar, em vez de apenas resistir, diferencia uma dificuldade temporária de uma condição permanente. Ele escreveu que os homens que resistiram em Colombo por 105 dias o fizeram ao decidirem em algum momento nas primeiras semanas que o socorro não viria e que resistir era simplesmente o que faziam agora. Não resistindo até que algo mudasse, apenas resistindo. 1.200 sobreviventes de 5.500 folhas de carvalho de Shiro, o escudo de Kulm, um distintivo de manga concedido aos sobreviventes como o escudo de Demiansk, comemorando um cerco específico sobrevivido. Registros oficiais do ocorrido em Kulm. O registro não oficial é a decisão específica tomada por 5.500 soldados não elite de manter um perímetro de 2 km de largura contra 100 ataques de infantaria 40 e 2 deles apoiados por tanques. Por 105 dias com suprimentos caindo de aeronaves, eles não podiam pousar. Hans Valentin Huber tinha um braço só. Ele perdera o outro na Primeira Guerra Mundial, na lama da frente ocidental, lutando em uma guerra que a Alemanha também perdeu. Reconstruiu sua carreira na Reichswehr e Wehrmacht. Comandou em Stalingrado e foi um dos últimos oficiais evacuados por via aérea antes da rendição, assistindo da aeronave enquanto a cidade era selada atrás dele. Quando o cerco se fechou em Kamenets-Podolsky, em março de 1944, Hub já sabia bem o que era um cerco. Ele tinha visto isso por dentro em Stalingrado e saiu em um dos últimos voos. Desta vez, ele não veria seu exército virar outro Stalingrado preso no bolsão. A decisão de ir para o oeste em vez de para o sul foi dele, tomada em coordenação com Manstein antes de Manstein ser afastado. Foi uma decisão que dependia de entender as expectativas do inimigo e fazer o oposto. Ao saber que Zhukov posicionaria suas forças de bloqueio no eixo sul porque o eixo sul era a rota lógica e, portanto, a rota lógica era a rota errada. A história militar tem muitos comandantes que conheciam esse princípio, mas poucos o aplicaram corretamente quando a vida de 220.000 homens dependia disso. Hub organizou o exército em 2 colunas paralelas antes de avançar. O quartel-general e o pessoal não combatente foram enviados primeiro para um local seguro, antes de o cerco se fechar, pois Hub sabia que um bolsão móvel precisava de combatentes, não de administradores. Canhões de assalto e infantaria lideram para romper posições soviéticas à frente. Panzers na retaguarda para evitar que a perseguição soviética destruísse a coluna. O bolsão avançava como um punho socando para o oeste, tentando se fechar ao redor dele.
Os diamantes à Cruz de Cavaleiro, concedidos por Hitler a Hub em 20 de abril, reconheceram a realização operacional mais impressionante dos alemães em 1944. Huber morreu em um acidente de avião na manhã seguinte, após a cerimônia. Ele escapou de Stalingrado e Kamenets-Podolsky e de 18 meses de combates na Frente Oriental, mas morreu em um Heinkel He-111 nos Alpes da Baviera. A Frente Oriental gerou ironias suficientes para encher bibliotecas.